Fala pessoal, tudo bem? Partiu live? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo com vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bora pra live, bora falar, finalmente, esclarecer as dúvidas sobre BPC Loas. Vamos aqui compartilhar o link da live para todo mundo, né? Compartilhar lá nos grupos o link da live direto, para ninguém ter a desculpa que não tem o link da live direto, né? Vamos compartilhar o link da live lá nos grupos de WhatsApp. Bora, a gente vai falar hoje, galera, diretamente o que mudou da concessão do BPC Loas. Eu vou mostrar aqui porque tem muita gente falando besteira aí com relação ao BPC Loas para pessoas com deficiência, né? Então vamos parar aí de consumir conteúdo errado e vamos ter a informação correta, que normalmente é o erro de informação que fazem vocês não conseguirem o direito de vocês. Vamos aqui a live sobre BPC Loas para deficientes. Tá no ar, começou, bora. Vamos aqui compartilhar para os grupos também. Gente, eu vou falar para vocês, viu? Não tá fácil não. Muita gente falando bobagem, viu? Por que tem tanta gente falando bobagem por aí, né? Bom, gente, a gente vai fazer o mesmo esquema de sempre, tá? Eu vou falar do conteúdo e aí conforme for entrando as dúvidas, o conteúdo do BPC Loas foi um conteúdo que vocês escolheram lá nos grupos do WhatsApp, lá do Adequando, e vocês mandaram muitas dúvidas, então eu vou falar do conteúdo e conforme for, depois que eu falar do conteúdo, tá? Pra gente não se atrapalhar, depois que eu falar do conteúdo, eu vou respondendo tanto as dúvidas que o pessoal já mandou lá nos grupos de WhatsApp, como as dúvidas que tá chegando aqui. Então quem tá chegando aí, dá aquele like gostoso, compartilha o conteúdo, marca o amiguinho, porque isso aqui é muito importante. Muita gente tá consumindo conteúdo sobre BPC Loas errado aí, então marca aí quem precisa, do BPC Loas, compartilha o conteúdo, dá o like, marca quem precisa disso, porque precisa saber que o BPC Loas para pessoa com deficiência é diferente do que para as demais. Bom, gente, vamos falar do básico do básico. Vocês precisam entender o básico do básico para entender, porque tem muita gente consumindo coisa errada por aí, inclusive nos grupos de WhatsApp de pessoas com deficiência. Eu que estou em vários, eu vejo muita gente falando muita bobagem, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, o que é o BPC Loas, tá? O BPC Loas é um benefício de prestação continuada, só que ele é um benefício de assistência social, é para pessoas com condição de miserabilidade social. O que é miserabilidade social? Eu não tenho condições de me sustentar, então o governo ali pressupõe uma ajuda para quem precisa, tá bom? Esse é a ideia do direito do benefício de prestação continuada. Thiago, o benefício de prestação continuada não é para deficiente? Não, tá bom? Não é para deficiente. O benefício de prestação continuada é um benefício para ajudar quem tem condição de miserabilidade, tá bom? Vamos partir daí. Ponto. Dito isso, tá? Dito que o benefício de prestação continuada não é um benefício para pessoa com deficiência, por que tanta gente com pessoa com deficiência utiliza o benefício de prestação continuada? Porque muita gente
com deficiência, com mobilidade reduzida, não tem condições de trabalhar, de sustentar, portanto, entra nos critérios. Porém, tá bom? O benefício de prestação continuada, para quem não conhece, ele é muito antigo, ele é de 94, tá bom? Em 2020, eu até peguei aqui as leis, porque tem muita gente consumindo conteúdo errado, tá? Em 2020, não é nem 21, tá? Em 2020 foi feito dentro do orçamento da União, ou seja, pelo Congresso Nacional, foi mudado os critérios de concessão do benefício de prestação continuada para deficientes, ou seja, o grupo de pessoas que nós aqui do Adequando falamos, tá? É o que eu falo para vocês. Eu falo com relação a pessoas com deficiência. Quando eu falo, olha, os critérios para pessoa com deficiência é isso, sobre o direito isso, não é que não existam outros critérios para o mesmo benefício, só que o que eu falo para vocês é exclusivamente para pessoas com deficiência. Ah, Thiago, quem é pessoas com deficiência? Qualquer tipo de pessoa que tenha ou mobilidade reduzida ou pessoa com deficiência que tenha algum tipo de barreira. E qual é a lei? A lei, tá bom, que mudou os critérios para a pessoa com deficiência é a Lei 14.176 de 2020, tá? Ela foi ratificada esse ano, inclusive já foi avalizada, ela já foi assinada ali para concessão do Bolsonaro. O Bolsonaro já assinou. Quais são os critérios para a pessoa com deficiência? Para a pessoa com deficiência, a concessão do benefício de prestação continuada são 4. Se vocês quiserem, pega aí um papel, uma caneta e anota, tá? Quando eu falo para vocês que a concessão do benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência é diferente, porque ele é diferente. Tiago, como é que funciona? São 4 para a pessoa com deficiência, tá? Vamos lá. Quais são os critérios? Critério 1, grau da deficiência. Eu vou falar de todos os critérios mais esmiuçados, só que eu só vou falar os critérios assim por cima, tá bom? Primeiro, para depois a gente falar um por um. Grau da deficiência. Grau da condição funcional do deficiente. Quanto você gasta com a deficiência. E renda per capita da família, tá bom? São esses 4 critérios para a pessoa com deficiência. Isso quer dizer o quê? Que se eu for um idoso normalzinho, que eu não consigo trabalhar, mas eu quero BPC, são esses 4 critérios que eu vou utilizar? Não, aí é outros critérios. Os critérios para deficiência são esses 4, tá bom? Bom, gente, quem tá chegando aí, dá aquele like, compartilha o conteúdo, marca quem precisa desse conteúdo, porque nós aqui também do Adequando também dependemos disso, de vocês para pro Adequando crescer, o Adequando tá aí junto aqui, tá bom? Bom, é isso. Então são esses 4 critérios. Vamos falar dos 4 critérios, para ninguém ter aqui, não consumir conteúdo errado, não compartilhar conteúdo errado. O que é cada um? O que é grau de deficiência, tá? Grau de deficiência é o leve, moderado e grave, tá bom? Existem 3 graus de deficiência. Quem define isso? O médico ou o perito médico do INSS. Ah, Thiago, o meu perito médico pode definir esse grau? Pode, tá bom? Porque são critérios médicos. O que o seu médico falar, o perito médico também vai falar. Ele não vai falar diferente daquilo, tá bom? Então, boa noite aí pra Geisa, pra Leia, pra Vanessa, para as meninas que estão chegando aí, tá bom? Bom, então, critério 1, grau de deficiência. Critério 2, grau funcional da pessoa com deficiência. O que é o grau funcional? É a condição da pessoa que é deficiente, que quanto ela tem autonomia na vida dela. O que é isso, autonomia? A pessoa deficiente, ela se alimenta sozinho, ela vai ao banheiro sozinha, ela vai ao supermercado sozinha, ela consegue trabalhar, ela tem vida social sozinha. É isso. Isso é grau
funcional, tá? Grau funcional é diferença de grau da deficiência, tá? Eu posso ter um grau da deficiência moderado e ter um grau funcional leve, tá bom? Então são coisas diferentes, tá bom? Terceiro ponto, quanto eu gasto com a deficiência. O que é gastar com a deficiência? O quanto eu tenho que gastar com a deficiência, do quanto eu ganho, do quanto eu gero. Então a minha renda familiar é lá um valor X, tá bom? Vamos lá supor, vamos colocar aqui um valor hipotético lá. Eu ganho 3 mil reais, quanto desses 3 mil reais eu tenho que gastar para eu ter uma vida melhor com relação à deficiência? O que é relação melhor com a deficiência? É medicamentos, tratamentos médicos, órteses e próteses, insumos. Thiago, o que é insumo? Você compra dieta, você compra fralda, você compra seringa, você compra, entre outras coisas, você tem que, sei lá, comprar uma cama hospitalar, você tem que pagar um cuidador, tudo isso é insumo, tá? O quanto você gasta com a deficiência é isso, tá? Quanto você traz de qualidade de vida para a pessoa com deficiência da renda familiar. Quanto você compromete sua renda familiar para com a deficiência. Não é com o deficiente, é com a deficiente. São coisas diferentes, as pessoas confundem, tá bom? Deficiente é diferente de quanto você gasta com a deficiência. Boa noite a Valéria, boa noite a Alexandra, boa noite a Eliane, todo mundo que tá chegando aí, boa noite. Vai dar aquele like, dá aquele coraçãozinho, marca quem precisa desse conteúdo, porque eu acho que é muito importante. Tem muita gente aí consumindo conteúdo errado. E a renda per capita. Por que a renda per capita? Porque a renda per capita ela já vem embutida na lei. Tá bom? Então são 4 critérios para a pessoa com deficiência. Percebam que para uma pessoa normal, comum, são apenas a renda per capita, que é para você ter a concessão do benefício de prestação continuada. Para nós, do universo PCD, PMR, são 4 critérios. Tiago, por que são 4 critérios? Porque nós, pessoas com deficiência, nós temos aí, nós quando eu falo, é a pessoa com deficiência e a pessoa, a família, né? Porque toda a família está envolvido com o processo da deficiência. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Se vocês cumprirem 2 desses 4 critérios, com certeza você consegue o benefício de prestação continuada. Ah, Thiago, eu preciso pagar um advogado para conseguir isso? Não precisa. Isso são processos administrativos. Se você fizer da forma correta, você consegue aí o seu BPC. Ah, Thiago, o que acontece? Por que a gente não consegue? Porque em 9 a cada 10 benefícios negados, até publiquei isso hoje como conteúdo no Adequando, então tá lá no Insta, no YouTube, no Face, que existe uma pesquisa interna do INSS que cada 9 de cada 10 benefícios negados, 9 são por conta de erros nossos, tá? Quem solicita erros administrativos. Aí você vai falar, é culpa nossa? Não, não é culpa nossa, porque a gente não tem conhecimento esmiuçado do que fazer. E muitas vezes aí a gente acaba gastando dinheiro com advogado, ouvindo bobagem, falando que as pessoas falam que a gente não tem direito, e aí a gente fica com uma mão na frente, outra atrás, tá bom? Bom, dito isso, então você quer dizer, Thiago, que mesmo eu ganhando mais da renda per capita dita na lei, eu consigo o benefício? Consegue. Por quê? Porque se você provar, vamos lá, a conta, se você provar que o seu gasto com deficiência é maior de um comprometimento no grupo familiar, tá bom? Você consegue o benefício. O que você tem que provar para o INSS? Tá? Qual é o grau de deficiência e comprometimento, tá bom? E o quanto você gasta. Isso você faz como? Que muita gente não tem, tá bom? Muita gente não tem, não faz. Que muita gente tem aí
que é falho, você precisa de um relatório e um laudo médico muito bem feito, tá bom? Tecnicamente feito, tá bom? E você precisa das condições de gastos com a deficiência guardada. Então, assim, você precisa guardar tudo que você gasta com relação à sua deficiência, você precisa guardar, tá bom? Eu vou responder todas as perguntas, tá, gente? Depois que eu expor o conteúdo aqui pra gente não misturar alhos com bugalhos, tá bom? Então, assim, Thiago, eu ganho mais que um salário mínimo. Eu sou casada, eu consigo o BPC? Consegue. Se você fizer o processo certo e se você tiver um alto grau de comprometimento de gasto familiar com a deficiência, tá bom? Isso é uma conta, tá certo? Isso não é uma coisa assim que se faz no papel de padaria, mas é possível. Se você pegar alguém que saiba fazer isso, se você fizer a forma correta, você não vai gastar R$ 1 aí, nem com advogado, nem com ninguém, e no final não vai se frustrar aí com a possibilidade de entrar com o processo administrativo no BPC e ficar muito tempo esperando. Aliás, essa é uma outra coisa que eu falo para vocês, tá, gente? Se você demonstra da forma correta a necessidade do benefício, a possibilidade de demorar menos para aprovação é muito maior, tá bom? Porque o INSS vê que o seu benefício é uma condição de urgência, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu já falei tudo aqui. O conteúdo, eu acho que eu falei bem explicadinho, bem esmiuçadinho. Agora eu vou começar a responder as perguntas, tá? Tem muita gente que me perguntou coisas nos grupos de WhatsApp e vocês estão aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou aberto aqui no monitor ao lado aqui, as perguntas de vocês aqui no Face. Então, eu vou responder todas as perguntas, inclusive as perguntas que não é do tema, tá bom? Então, eu vou responder a pergunta da Tassi, da Eliane, da Angélica, vou responder as perguntas de todo mundo, tá bom? Bom, gente, vamos lá, vamos começar a responder as perguntas do pessoal aqui. A Angélica aqui. Eu tenho epilepsia e cuido dos meus pais que estão doentes. Eu conseguiria ter uma renda mensal para sobreviver porque meu pai usufrui de um benefício mensal com gastos de casa e medicação para ele e para minha mãe. Sim, consegue, tá? Consegue sim, viu, Angélica? Eliane, precisaria ver por que você não consegue voltar e receber. Precisaria individualizar o seu caso, tá? Porque aí o seu caso deve ter algum entrave aí que precisaria, infelizmente eu não consigo, precisaria analisar, mas se você tem causa ganha, você tem o direito de receber, tá? A Tássia aqui, posso mesmo trabalhar e receber o tal do auxílio inclusão? Pode, tá, Tássia? A lei permite isso, tá bom? O auxílio inclusão vem aí para exatamente isso, tá bom? O auxílio inclusão vem para permitir que a pessoa com deficiência possa trabalhar e não perder a possibilidade de receber o BPCLO. Só que vamos lembrar aqui que a questão do auxílio inclusão é para a pessoa com deficiência, tá? Então, pai, mãe, cuidador, responsável não entra, tá? É a pessoa com deficiência que vai entrar no mercado de trabalho, tá bom? Vamos ver se tem mais comentários aqui que eu não. Vamos ver aqui, tem mais. Vamos fazendo, pessoal, vamos fazendo as perguntas aí que eu vou lá pro grupo de WhatsApp. Eu vou lá pro grupo de WhatsApp e depois eu volto aqui, tá bom? Vamos lá. As perguntas, porque o pessoal que mandou aí as perguntas que a gente fez a pesquisa aí, eu não posso deixar o pessoal deixar de responder. Então vão fazendo as perguntas aqui que eu também vou responder o pessoal aqui, tá bom?
O Ari tá me perguntando aqui, tem uma deficiência física, tem o direito ao BPC? Direito todos nós temos, né? A Lei Brasileira de Inclusão garante ao deficiente o BPC, tá bom? Só tem que ver se atende esses 4 critérios que eu falei aqui para vocês na exposição do conteúdo, tá bom? Gente, eu faço essa exposição de conteúdo aí primeiro para vocês, caso queiram só assistir o conteúdo, conseguir assistir o conteúdo depois, posteriormente, tá bom? Então, fiquem atentos aí, tá? Vamos aqui, vamos ver. Aqui o Nara, o que faz um benefício BPC perder o direito de receber? Olha, isso aqui é uma pergunta fantástica. Aqui o Nara, aqui eu vou até fazer um conteúdo sobre isso, que eu acho que é muito importante, né? O que faz a pessoa perder o direito ao BPC, que muita gente perde o direito e não sabe por quê, tá? Perder o direito do BPC, existem alguns motivos para você perder o direito, tá? Não renovar o CAD único é um motivo. Mentir para o INSS. Fazer cruzamento de você estar recebendo mais de um auxílio no mesmo CPF. Não pode, tá? No mesmo Instituto de Condição Previdenciária. Eu falei isso na live da semana passada, tá? Se você tiver, eu falo isso sempre, eu falo em atendimento, eu falo isso em live. Gente, se você for pedir um benefício, peça no nome de quem é o atendido, não no nome de pai e mãe, porque depois pai e mãe vai receber outro benefício e isso faz perder o benefício. Como assim, Thiago? Sim, o benefício tem que ser no nome do deficiente, não no nome da pai, da mãe, tá bom? Por quê? Porque aí a mãe e o pai vai receber outro benefício, quando cruzar os dados faz o deficiente perder o benefício. É muito comum isso. Mentir, colocar o nome do benefício no nome da pessoa errada. O que mais? São alguns dos critérios aí de algumas das possibilidades da pessoa perder o benefício. Vamos voltar aqui, depois eu volto para as perguntas aqui do WhatsApp. A Eliane está perguntando aqui, tem 2 anos que cessou e tem 3 meses que ganhei e não sei mais o que fazer. Eliane, eu acho que você deveria procurar, se você for de São Paulo, tá? Procura o Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo tem uma área específica para atender pessoas com deficiências, então aí o seu caso, inclusive, vai correr mais rápido. Pega aí o número do processo que você tem com relação do benefício do INSS e procura o Ministério Público, tá? Vamos a outras perguntas. A Eliane aqui me perguntou aqui. O Aquiles pergunta quais os níveis de deficiência auditiva para dar direito ao BPC. Bom, os níveis de condição auditiva para dar o direito ao BPC vai recair, tá? A condição, por isso que eu falo, essa pergunta é fantástica, porque aqui dá para explicar para vocês qual é a diferença entre grau de deficiência e condição funcional, tá bom? O grau de deficiência para a condição auditiva pode ser leve, médio e moderado. Na condição auditiva você pode ter um comprometimento auditivo médio, grave e moderado na condição auditiva, porém a condição funcional é o quanto a condição auditiva compromete a sua vida cotidiana. Então, o direito ao BPC vai recair mais da condição auditiva, o quanto essa sua comprometimento auricular
compromete sua vida funcional, tá bom? Vamos pegar outras dúvidas aqui, vamos trocar, deixa eu ver se tem alguém mais aqui mandou. Procura o Ministério Público de Minas Gerais também, Eliane, também pode, você com certeza vai conseguir aí ser atendida, tá bom? É obrigado o Ministério Público ter áreas específicas para deficiência, tá bom? Aqui o Davi pergunta uma coisa muito legal, ó. Davi pergunta, BPC e LOAS é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá, gente? BPC é o benefício, LOAS é a lei, tá? A gente comumente aí, popularmente, fala BPC LOAS, eu aqui inclusive falo BPC LOAS para vocês conseguirem entender, mas BPC é uma coisa, LOAS é outra, tá? LOAS é a lei, tá? Lei Orgânica de Assistência Social, é o que dá origem, a Lei Orgânica de Assistência Social é o que dá origem ao BPC, tá? O BPC é um benefício da LOAS, tá? Lei Orgânica de Assistência Social, são coisas completamente diferentes, tá bom? Vamos ver aqui, ó, a Geisa me fazendo. Entramos com uma ação judicial para o BPC do meu filho e fizemos a perícia no dia 18 de agosto. E a perita foi favorável com a deficiência. Mas até agora não tivemos resposta. Existe um tempo determinado para o resultado final? Sim, Geise. O INSS tem 90 dias para te dar a resposta, tá bom? Ele tem o direito de, em 90 dias, te dar a resposta, tá bom? Mas eu sempre digo para vocês que quando você entra com ação judicial, o seu advogado tem a obrigação aí de te informar, tá bom, gente? Então cobre aí o seu advogado, porque você não vai pagar barato para ele, então ele tem a obrigação de te informar, tá bom? A condição da ação judicial, tá? Tá. Qual é a diferença? Aqui é uma que não tem nome, infelizmente, mas eu gostei da pergunta. Qual é a diferença entre BPC e LOAS? Eu acabei de falar, né? Que um é lei e o outro é o benefício. E o aumento da renda per capita, né? Essa é uma outra coisa, tá? A renda per capita vai mudar, tá bom? Já mudou, tá bom? De 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. Porém, para nós deficientes, eu não falo da renda per capita, por quê? Porque para nós, da pessoa com deficiência, ela é meio irrelevante, tá? Se caso a gente tenha gastos com a deficiência. Eu sempre pressuponho que quando a gente é deficiente, eu falo com nichos de pessoas com deficiência, que a gente tem muitos gastos com a deficiência. Então, a renda per capita, ela é meio que, ela não é irrelevante, mas ela é meio, fica em segundo plano, já que o que a gente gasta com a deficiência, ela faz a condição de ser moldável a questão da renda per capita. Mas, porém, como foi perguntado aqui, é legal falar, a renda per capita mudou, tá? Mudou de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. Então, as pessoas aí normais, entre aspas, vamos por assim, que queira pedir BPC, se tiver aí agora meio salário mínimo, Thiago, quanto é meio salário mínimo? Vai estar em, eu posso estar errado, mas vai estar em R$550, 500 e pouquinhos reais, que também funciona, também pode pedir, tá? R$550 por pessoa de família apta a trabalho, tá bom, gente? Tem que ficar esperto aí a questão do que são pessoas e que são pessoas aptas ao trabalho, tá bom? Você pode ter 5 pessoas dentro do grupo familiar e só uma pessoa apta ao trabalho, tá bom? Então precisa fazer aí esse cálculo correto, tá bom? Mas vamos ver outras perguntas aqui. Bom, gente, estão perguntando aqui também da questão da perícia que está demorando muito. Bom, com essa questão da
da pandemia ficou represado muita coisa. Não é justo com a gente, não é correto. O sistema público deveria ser melhor, porém tem muita coisa demorando mesmo e não tem aí. Tem muita gente que acha que a perícia tem que ser junto com a perícia social e vice-versa. Não precisa, tá? Não tem ordem certa. Vocês, o INSS pode sim marcar uma hoje, a outra daqui um mês e vice-versa, tá? Não precisa marcar junto, nem uma em cima da outra, tá bom? Tiago, dúvida permanente aqui, a Leia está falando aqui. A renda per capita pode ser somado justamente com o benefício já existente na renovação do cadastro. Então, só vai ser, Leia, só vai ser somado junto se tiver no nome do mesmo beneficiário. Se não tiver somado junto no mesmo nome do mesmo beneficiário, não será, tá bom? É o que eu falo para vocês. Aí cai naquela condição que é muito comum. O benefício está no nome de pai, mãe e o benefício ser do filho, ser da criança, ser da pessoa que é o deficiente. O benefício não pode estar no nome da mãe, não pode estar no nome do pai, não pode estar no nome do responsável. O benefício tem que estar no nome do deficiente. Ah, Thiago, isso dá um pouco mais de trabalho? Porém, você não vai correr o risco de ter o benefício negado e mais, você não vai correr o risco de ter o benefício cortado, tá bom? Cuidado aí, tá? Ele é mais trabalhoso, mas ele é mais fácil de conseguir quando você põe no nome do deficiente e é a garantia que o benefício não será cancelado posteriormente, tá? Outra pergunta que aí é uma dissidência aí da Leia aí, que eu gosto dessa pergunta. O benefício, ele não é uma aposentadoria, ou seja, ele precisa ser renovado. De quanto em quanto tempo? A lei hoje diz de 2 em 2 anos, então ele não é uma aposentadoria, tá? Benefício não é aposentadoria, tem muita gente que confunde isso, tá? O BPC não é aposentadoria e aposentadoria não é BPC. Então, o BPC você precisa renovar de 2 em 2 anos, tá? Você precisa provar que a sua condição não mudou, tá bom? Ok? Então tomem cuidado aí. Uma das maiores que acontece aí é que muitas vezes depois de 2 anos a vida da mãe, do pai mudou e aí muitas vezes o benefício está no nome da mãe, está no nome do pai e aí o benefício é cortado, tá bom? Cuidado, tá bom? Boa noite para todo mundo aí que está chegando. Bom, gente, vamos ver se tem mais. O pessoal tá perguntando aqui para esclarecer a renda per capita. Bom, o aumento da renda per capita, na verdade, assim, para deficiente, ela nunca foi um fator, tá bom? A lei já previa, é que aí não estava claro em critérios. Eu vou falar uma coisa para vocês, desde que eu atendo, há muito tempo atrás que eu sou estudioso, faz uns 20 anos que eu estudo lei relacionadas ao deficiente, tá bom? Faz 20 anos que a renda per capita para deficiente é irrelevante. Só que não estava descrito, vamos assim, estava entre linhas, tá bom? Não estava descrito, tá bom? Porque sempre houve esses critérios que foram descritos em junho, que foram mudados os critérios, na verdade eles já existiam. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eles já existiam, tá bom? Eles já existiam. Tanto é que pessoas que eu atendo já conseguiam BPCs com independente da renda per capita, tá bom? Então, os critérios de renda per capita para a pessoa com deficiência nunca foram um fator, tá bom? Porque a condição de gasto com a deficiência e o comprometimento funcional do deficiente é mais importante do que a renda per capita.
Só que a maioria das pessoas não sabiam isso. E agora está em lei, né? Agora está descrito ali como critérios, foram feitos ali como critérios em lei, bonitinho, tá bom? Mas de fato, agora, além da condição de estar claro os critérios para a pessoa com deficiência, mudou aí o fator de renda per capita, tá? Antes era 1/4 de salário mínimo, agora é meio salário mínimo, tá bom? Bom, vamos pegar outra aqui, vamos entrar aqui, vamos pegar outras perguntas aqui. Hoje tá rendendo, hein? Hoje tá rendendo o quê? Tiago, me tira uma dúvida, por gentileza. A mãe com filho de espectro autista, a Vanessa aqui, ó. A mãe com espectro, funcionária pública e tendo necessidade de acompanhar o filho ao médico. Aí eu preciso respondê-la porque eu prometi a ela que eu ia respondê-la. Tiago, me tira uma dúvida. Uma dúvida. Por gentileza, a mãe com o filho com espectro autista, funcionária pública e tendo a necessidade de acompanhar o filho ao médico, tem esse direito sem ter o desconto no salário? Tem, tá? De forma geral, tá bom? Pessoas acompanhantes de pessoas, de filhos, né, com filhos ou responsáveis por pessoas com deficiência, têm o direito de acompanhar o filho ou a pessoa de primeiro grau sem ter o desconto no salário, tá bom? Isso você pode fazer de forma intermitente, tá bom? E mãe, pai, ou seja, relação indireta de primeiro grau, ainda vou dizer mais para vocês, tá? Que é um direito, tá? Pai, mãe. Vocês não precisam nem apresentar atestado. Porém, eu, Thiago, que sou especialista nisso, eu diria para vocês levarem ali, peça para o seu médico, fazer um relatório das necessidades de ausência. Necessidade não, necessidade do tratamento, que isso daria ausência de uma condição estendida da mãe, do pai, para tratamento. Mas você pode. Eu vou me dar o meu exemplo, tá bom? Eu, quando era pequeno, minha mãe ficava 4 a 5 horas ausente por conta de tratamentos, isso de 3 a 4 vezes por semana, tá? Imagina, minha mãe ficava lá 4, 5 horas por dia, de 3 a 4 vezes por semana, ausente. Se houvesse essa lei à época dela, ela não teria problemas no trabalho, mas vocês podem fazer isso, tá bom? Então, façam o que vocês podem, tá? Mas eu diria, de forma delicada, peça ali, não um atestado médico, é um relatório. O que é relatório médico descritivo? É um descritivo, olha, o Tiago faz fisioterapia, faz fono, faz hidro, faz não sei o que lá, não sei o que lá, e tudo isso dá um tanto de horas, sei lá, 5 horas por dia. E aí você leva a sua empresa, aqui no caso a repartição pública, que fará você aí ter até uma cordialidade ali com os seus superiores e não vai, de fato, né, nem por condição de lei, nem por condição de sensibilidade, de ter o seu salário descontado, tá bom? Vamos aqui a outras perguntas. Bom dia, excelente, que vai falar de PCP. Quais são os critérios de valores exatos de renda per capita que não pode e não perder o benefício? Então, eu venho falando isso direto aqui, né? A renda per capita, quem está perguntando isso aqui é a Carla Priscila, tá? A renda per capita, ela é mutável, desde que você apresente justificativa de quanto você gasta com deficiência, tá? Lembrando, as pessoas acham, eu falo isso sempre em atendimento, as pessoas acham que o governo tem que saber quem é você. Não, o governo não tem que saber quem é você. Quem tem que mostrar para o governo quem é você é o governo. Então quem tem que mostrar quais são os seus gastos, quais são os seus custos, quem é você, tá bom? Então é você que tem que mostrar os gastos que você tem com a deficiência, é você que tem que mostrar os gastos que você tem com a condição da deficiência,
com seu filho, quais são os problemas. Ah, Thiago, isso é ruim. É ruim, mas eu garanto a vocês que vocês conseguem e que vocês não vão ter problema futuro. Eu sempre falo, aqui eu tenho uma frase que é minha, mas eu sempre falo isso em atendimento, em palestra, em cursos e tudo. O direito da pessoa com deficiência, ele é simples, só que ele é trabalhoso, porque ele é atender critérios. Ele não é subjetivo, o direito da pessoa com deficiência, tá bom? O direito da pessoa com deficiência, ele não é subjetivo, tá? Ele é critérios. Atendeu critérios, você consegue. Você pode ser qualquer pessoa, branca, preta, pobre, rica. Se você atender os critérios, você consegue, tá bom? Então, é trabalhoso? É. Mas é fácil? É. Porque trabalhoso e difícil são coisas distintas, tá bom? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que tem o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive assegura os direitos da criança e do adolescente, tá? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, para quem não conhece, tá? Inclusive ele anda assim, ó, com a Lei Brasileira de Inclusão. Muita coisa que tem no ECA tem na Lei Brasileira de Inclusão. O Roger está perguntando assim, como cobrar a acessibilidade em vias públicas, mercados. Bom, essa questão de acessibilidade, o pessoal está me cobrando que eu vou fazer uma live, tá? Eu já até decidi, e aí a gente vai conversar nos grupos aí, já fiquem aqui, quem está assistindo aqui, porque vocês são todos os grupos, então vocês vão participar das lives aí. Eu vou falar da questão de como cobrar inclusão, né, acessibilidade em lugares, tanto em lugares públicos quanto em privado, tá? Qual é a função da ADP? Na verdade, você não precisa, viu, Alexandra, da ADP, tá? Para quem não conhece a ação pública, que é a ADP, tá? Você pode conseguir os direitos perante as escolas desde que você faça o caminho certo. É o que eu falo para todo mundo. Normalmente as pessoas fazem errado. As pessoas chegam na escola e falam assim: ah, eu preciso de um professor auxiliar. A escola vai falar: tudo bem. Que professor auxiliar? Eu falaria para vocês: que professor auxiliar você precisa? Você sabe? Você precisa de alguém que limpe a baba do seu filho ou você precisa de alguém que ajude na alfabetização do seu filho, por exemplo, especializado em Libras, por exemplo? Então, o que precisa em toda ação, qualquer ação, seja ela judicial ou administrativa, ela precisa dos documentos corretos. É o que a maioria das pessoas não fazem, tá bom? Você precisa ter em mãos os documentos corretos e, mais do que os documentos corretos preenchidos da forma correta, tá bom? Então, o que você precisa para ter um professor auxiliar vamos lá, eu acho que eu até falei isso em um conteúdo recente. Você, para ter um professor auxiliar, você precisa ter um relatório médico, tá bom? Detalhando a necessidade do profissional auxiliar da criança, né? Normalmente uma criança, ou, por exemplo, de um adulto na faculdade. E eu diria, para você ter a segurança de 100% que você não vai ter a negativa, eu diria, aí é como experiência, tá bom? Para você também ter, além do relatório médico, ter um relatório de um profissional da pedagogia. Qual é os profissionais indicados? Psicopedagogo, neuropedagogo, tá bom? Porque aí, junto com esses dois relatórios, o laudo médico e o relatório do profissional da pedagogia, você vai ou na direção pedagógica da escola, se a escola for privada, ou você vai direto na Secretaria de Educação da sua cidade, que com certeza, com esses dois relatórios, eu duvido que haja uma negativa do profissional de apoio. Eu duvido, tá bom?
Então, é isso que eu estou falando aqui, ó, Alexandre. Eu acho que eu acabei de falar para você aqui. Na verdade, o assistente de inclusão, na verdade, é um auxiliar, tá? Ele pode ser uma pessoa que só ajuda a cuidar do deficiente, como pode ser alguém que ajuda na alfabetização. Isso, na verdade, que vai determinar é a necessidade do deficiente, não o profissional, tá bom? Eu acho que é aí que existem, essa é uma excelente live, mas aí existe uma grande, como é que eu posso ser delicado? Existe uma grande confusão. A figura do auxiliar de educação, né, o profissional, eu nem gosto da palavra auxiliar, o profissional que auxilia na educação do deficiente, ele tem que ser um profissional específico para a necessidade daquele deficiente. Por isso que você precisa tanto de um relatório médico quanto de um profissional, de um relatório pedagógico. Porque senão você coloca qualquer pessoa lá, entendeu? Você coloca qualquer pessoa lá. E aí não auxilia nem da forma correta e muitas vezes até atrapalha, tá bom? Então, para você conseguir o profissional correto, o correto é, vamos colocar aqui de forma objetiva. O Thiago tem um filho, tá bom? O filho tem um comprometimento intelectual grave, tem uma DI, ele precisa de um auxiliar. Ele precisa de um auxiliar para a educação do filho dele. Eu vou pegar um relatório com o médico do filho do Thiago e com um profissional especializado em neuropedagogia. Esses dois profissionais vão dizer o que o filho do Thiago, qual é o tipo de profissional ele precisa. Ele precisa um profissional especialista em pedagogia, em fisioterapia, em qualquer outro tipo de auxiliar, tá bom? Então assim, existe essa confusão por aí. Então, o princípio básico para você conseguir um profissional adequado para a educação do seu filho é ter relatório médico específico e um relatório embasado de um profissional pedagógico também, tá bom? Alexandre está falando, estou com problemas com a SUDEC por causa do professor auxiliar, porque eles não estão deixando que esteja na educação física quando na quadra e na sala de aula. Bom, aí é uma questão aí que estão errados, né? Precisa ser conversado com a direção da escola porque eles estão errados. Se a criança precisa do auxílio tanto em sala de aula quanto em atividades externas, eles não têm que achar nada, né? Eles têm que simplesmente fazer aí o atendimento à criança. Bom, gente, hoje a gente extrapolou tudo, quase 50 minutos de live, sensacional. Bom, gente, gostaram desse conteúdo? Semana que vem a gente vai fazer sobre acessibilidade. Quem não está aqui nos grupos do Facebook, do WhatsApp, entra lá, entra nos grupos do WhatsApp do Adequando que a gente vai discutir. Eu já vou lançar ali as enquetes para vocês discutirem e definirem qual é a live, qual é o assunto que vocês querem semana que vem. E saibam que a gente tem live também no Face, no Insta, tá? Segunda-feira tem live lá no Insta também, tá? A gente tem live sexta-feira aqui no Face e tem live lá toda segunda-feira no Insta às 19 horas também. Mas dá aquele like gostoso, me chama, me xinga, me elogia, me chama de feio, compartilha esse conteúdo, marca quem precisa, porque assim, o que eu tenho visto aí de gente falando dos direitos da pessoa com deficiência de forma errada, ensinando gente de forma errada, me entristece, tá bom? Bom, gente, eu agradeço o carinho e o apoio de todo mundo. Até semana que vem, tá bom? Boa noite para vocês.